Olá, você que já está pelo Facebook nos acompanhando nesta transmissão que a partir de agora começaremos a realizar. Eu quero agradecer de já cada um de vocês que no decorrer desse vídeo vão estar contribuindo com tudo aquilo que vamos estar falando, seja trazendo as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Nós vamos estar buscando responder à luz da Bíblia Sagrada à medida que forem aparecendo os questionamentos. De já eu quero agradecer a irmã Angélica, que está nos acompanhando, Leonardo, Márcio Fernandes, a Jaqueline Mendes, que também está nos acompanhando, muito obrigado. A vocês que estão vindo para esse nosso primeiro encontro aqui virtual. Antes de mais nada, eu gostaria de começar dizendo como é que nós vamos trabalhar nos próximos dias essa nossa transmissão, certo? Meu amado pastor Clayton, muito obrigado pela sua presença aí. Nós vamos começar uma série de estudos apologéticos aqui nas nossas transmissões ao vivo. O propósito é a gente lidar com algumas doutrinas que normalmente nós pastores não costumamos passar muito tempo falando. Especialmente para nós os batistas é um tempo precioso e a gente prefere estar anunciando Jesus, proclamando sua salvação, ao invés de estar trabalhando questões doutrinárias. Mas é bem verdade que nós, os batistas, somos campeões em ganhar almas, em levar vidas para Jesus, ao mesmo tempo que somos os que mais perdem vidas para Jesus também, porque são arrastados pelas seitas e levados para mundos estranhos sem o conhecimento das Escrituras. Irmã Kelma Brasil, a paz do Senhor Jesus, meu irmão José Maria Souza Carvalho, muito obrigado, meu irmão em Cristo, por estar conosco nessa transmissão. Shirley Carvalho também, Cristine Carvalho, muito obrigado por estar nos acompanhando. Então nós ganhamos muitas vidas para Jesus, mas acabamos deixando elas saírem também, porque geralmente não acompanhamos bem ou não discipulamos na questão doutrinária. Irmã Franciele Freires também, muito obrigado, serva de Deus, por estar nos acompanhando. E ao longo do nosso estudo, você pode ir postando aqui as suas dúvidas, as suas perguntas. Rita Souza, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Irmã Francisca Freita, seja muito bem-vindo, serva de Deus, a nossa transmissão ao vivo. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo e deixa eu dizer também uma outra coisa importante. Esses dias nós estamos em parceria aqui com o CACP, parceria no sentido de que todos os dias o pastor João Flávio Martinez me manda vários artigos em PDF. E eu vou estar usando as apostilas que ele me manda para a gente estar trabalhando essas questões apologéticas. De já quero dizer que eu concordo muito com o CACP, e é o Instituto Apologético que eu recomendo você adotar em oração. Se você tiver de fazer oferta para algum grupo apologético, faça para o CACP. Mas eu também discordo de muitas coisas que eles escrevem. Mas para mim é o melhor material apologético que nós temos a nível de Brasil, na minha avaliação. Outro site eu não ouso recomendar. Então eu vou estar trabalhando com esse material do Instituto, do Centro Apologético de Pesquisa Cristã, ou cacp.com.br, e você pode acessar. Se você botar no Google CACP, você vai direto para o site. Lá tem uma infinidade de temas e assuntos a ser trabalhado. Gil Soares, meu primo, seja muito bem-vindo também aqui a nossa transmissão ao vivo. Então vamos lá, vamos começar essa questão do juízo investigativo. A crença no juízo investigativo, ela é uma crença particular dos adventistas do sétimo dia. Essa é a primeira e a última vez que quero estar mencionando o nome da denominação, para não ficar um clima às vezes chato, né? Essa doutrina ela foi criada logo nos primórdios da formação da denominação já referida por mim aqui. O proponente dessa doutrina foi William Miller. Ele era um pastor batista, mas influenciado por algumas pessoas,
ele acabou abandonando a fé batista, a mesma fé que eu possuo, a fé nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, como a única regra de fé e prática, e começou a abraçar outros ensinos que não as Escrituras Sagradas. E nisso acabou-se criando um novo movimento. A Madalena Moura, seja muito bem-vinda. Esse novo movimento que surgia, ele vinha com a proposta de ser diferente dos batistas, e realmente foi. Mas não foi assim uma coisa produtiva, não foi uma coisa boa. Por que não foi uma coisa boa? Porque nessa busca pelo ser diferente acabou criando um monte de coisas que são estranhas completamente às Escrituras Sagradas. Então vamos começar a trabalhar uma a uma dessas coisas a partir de agora. A crença do juízo investigativo, primeira coisa que eu quero dizer, é que se você botar a palavra investigação na Bíblia, vai aparecer pelo menos 2 referências no Novo Testamento, mas nada fala de um juízo de investigação da parte de Deus. A segunda questão é que se você botar a palavra investigar, vai continuar aparecendo as mesmas 2 referências da Nova Aliança, entre outras poucas do Antigo Testamento, mas nenhuma delas fazem referência a isso. Meu amigo Sandro Costa, muito obrigado pela sua participação aqui. Nosso vereador Lula Edísio, seja muito bem-vindo também à nossa transmissão ao vivo. As Escrituras nada irão falar a respeito desse juízo de investigação, esse juízo investigativo, como vai propor a denominação que deu prosseguimento aos ensinos de William Miller, certo? Então eu quero trazer a partir de agora para você esse conhecimento mais acurado acerca dessa doutrina. Então, como já foi mencionado, o movimento Millerita, que é como ficou conhecido, meu irmão Jocil, seja muito bem-vindo à nossa transmissão. Esse movimento Millerita, ele surge a partir da interpretação, claro que é equivocada, de Daniel, capítulo 8, versículo 14, onde fala do templo e do santuário que seria purificado. E isso foi interpretado como sendo a terra, no primeiro momento, na primeira instância, o santuário terreno, onde Cristo desceria e, por ocasião da sua vinda, ele iria executar o juízo, levando assim os salvos para o seu reino e a destruição dos ímpios. Era esta a crença inicial. E logo que a profecia não se cumpriu, de acordo com a proposta do movimento sabatista, logo que a doutrina não se cumpriu em 22 de outubro de 1844, que ficou também conhecido como o grande desapontamento da denominação, foi necessário criar uma nova interpretação para o texto de Daniel. Assim como tinha que se redefinir o que aquele texto de fato significaria para o movimento. Orleanes também, Alves, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. E o mais intrigante é que esse movimento millerita tinha lá o Josias Litch, e ele já havia desenvolvido a ideia de um juízo pré-advento, um juízo antes do retorno de Jesus Cristo. Ele já havia advogado isso. Só que antes da volta de Cristo ficava difícil para ele comprovar alguma coisa dessa natureza. Mas com essa mente iluminada, e aí a gente tem que colocar entre aspas, que lançou uma luz, mais uma vez temos que botar aspas nisso aí, veio a interpretação da natureza do santuário. E o que isso significaria? Foi Hiram Edson, um fazendeiro ex-metodista que também seguia os ensinos de Miller. Tem alguém aqui chamando aqui fora. Tá complicado. Então, falaram que deveria ter uma visão. E nessa visão lá que o Hiram Edson teve, ele andando lá pelo milharal dele,
no dia seguinte, lá depois do desapontamento, ele descreveu essa visão do santuário celestial da seguinte maneira. Ele diz o seguinte: eu vi distinta e claramente que, em vez do nosso sumo sacerdote sair, como era a expectativa comum, né, das pessoas que seguiam o movimento de Miller naquela época, do lugar santíssimo para o santuário celestial, para vir à terra no 10º dia do 7º mês, no final dos 2.300 dias, ele entraria pela primeira vez naquele dia no segundo compartimento daquele santuário e que tinha uma obra a realizar no lugar santíssimo antes de vir à terra. Isso está nos escritos de Knight, na página 63, foi escrito em 2005. O que estava acontecendo até aqui? Foi criada uma doutrina que Jesus Cristo voltaria no ano de 1844, 22 de outubro de 1844. Jesus Cristo não voltou. Como Jesus Cristo não voltou, esse ficou conhecido como o grande desapontamento dos sabatistas. E nessa ocasião, quando isso ocorreu, eles ficaram frustrados naturalmente por ter marcado uma data do retorno de Jesus e Jesus não ter vindo. Então, agora, como que iria interpretar agora Daniel 8,14? Essa purificação que seria no santuário terreno, Irã Edson agora, para tentar justificar o erro de Miller, começou a dizer que, na visão que ele teve, isso se referia ao santuário celestial, ou seja, lá no céu, Jesus Cristo estaria tendo uma espécie de ritual de passagem, saindo do lugar santo e entrando no lugar santíssimo. E sabe, apesar dessa interpretação, a princípio, ela não ter sido uniforme entre os pioneiros do movimento sabatista, Tiago White, que era marido da senhora Ellen White, ele só veio aceitar esse ensino lá para 1857. E isso passou a ser adotado pela denominação adventista devagarinho, gradativamente, né, para tentar explicar o grande erro de 1844. E na introdução do livro Princípios de Vida, publicado pela instituição IASDs, ou Adventista do Sétimo Dia, nós vamos encontrar a seguinte declaração em relação às informações que estão contidas em torno desse evento. Diz assim: sendo este o primeiro livro das doutrinas da denominação a ser preparado sob o auspício da Associação Geral, foi indicada uma comissão supervisora, cuja função foi cuidar para que a obra representasse efetivamente os ensinos denominacional. Está na página 8. E na mesma obra nós vamos ler a menção da doutrina do juiz investigativo, nos seguintes termos, que passo a mencionar em instantes. Né? Antes que eu diga uma coisa importante, veja que toda a fundamentação dessa doutrina do juiz investigativo, ela não está na Bíblia Sagrada. Quero agradecer meu irmão em Cristo, Rodrigo Viana, por estar nos acompanhando também nessa transmissão, Orleanes que chegou, Gilberto Santos, todos vocês que estão chegando agora. Então vale a pena dizer que essa doutrina do juiz investigativo, ela tem toda a sua fundamentação nos escritos da senhora White, nos escritos do senhor Miller, nos escritos de Irã Edson, nos escritos daqueles que tiveram ou disseram que tiveram a visão de Deus com respeito a essa doutrina, tá? Vale a pena dizer. Na Bíblia Sagrada, como já falamos e já demonstramos, você não vai encontrar nenhum versículo que fale sobre juízo investigativo. Mas essa crença, claro, ela é muito popular entre os sabatistas. Então, no livro, diz o seguinte: é este santuário celestial que deveria ser purificado no fim dos 2.300 dias de Daniel 8,14. A sua purificação, que é como no tipo de uma obra de juízo, começou com a entrada de Cristo como sumo sacerdote para a fase do juízo do seu ministério no santuário celestial, prefigurando no serviço terrestre de purificação do santuário no dia da expiação, que é o chamado Opum,
né? O Yom Kippur é o dia da expiação, o dia do perdão. E terminará com o fim da graça, na página 227 da mesma obra que já nos referimos. Veja aqui uma série de problemas com essa afirmação. Como toda a base para um juízo investigativo está na obra da senhora Ellen White, nas obras do senhor Iram Edson, nas obras de William Miller, nas obras dos escritores do movimento, e não há nas escrituras, foi dita aqui uma série de incoerências com as escrituras, naturalmente. São incoerências de acordo com as escrituras, mas de acordo com o material produzido pela Casa Publicadora Brasileira, isso parece uma orquestra sinfônica. Toda coisa vai se encaixando na outra, porque é ensino de homens com ensinos de homem. Irmã Elisete Lopes, seja muito bem-vinda, servo de Deus também, aqui à nossa transmissão ao vivo. Então veja aqui alguns erros da doutrina do juízo investigativo. Primeiro, ele diz que teve a visão da purificação do santuário celestial. Você imagina o céu ficando imundo? My friend Dan Beasley, welcome to our live on Facebook. Todo esse erro da denominação começa aqui. Em qual? Dizer que houve uma sujeira no santuário celestial, que houve uma espécie de imundícia no santuário celestial, ou seja, que o céu foi contaminado. Agora você veja o tamanho do absurdo, dizer que o céu foi contaminado, dizer que o céu em algum momento perdeu a sua pureza, dizer que o céu em algum instante ele ficou corrompido por causa do registro do pecado, seja lá de quem tenha sido. Isso é um absurdo. E a gente não pode, claro, sair batendo palma para um ensino desse, porque aí, meu irmão, é demais, é muito pesado, é muito difícil para nós suportar um ensino dessa natureza, né? Então, vamos aqui paulatinamente observando. Santuário celestial. Se teve algum momento que o santuário celestial ficou imaculado ou ficou imundo, foi quando se encontrou iniquidade em Lúcifer, como popularmente é chamado, que também é outro termo que não é bíblico, diabo. Mas quando se achou iniquidade ou pecado nele, ele foi expulso do céu. Imediatamente, tão logo se achou a iniquidade nessa criatura maldita que era Satanás, ele foi expulso do céu. Mas, segundo essa doutrina, em 1844 foi que o céu foi purificado. E pasmem os senhores, o que sujava ou que tornava imundo o céu, diz que é o registro dos nossos pecados lá no céu. Ou seja, o fato de estar escrito os nossos atos de pecado num livro memorial diante de Deus, diz que o céu ficou imundo, segundo a crença apócrifa desse movimento, né? Mas aí nós olhamos para as escrituras e então começamos a perceber, o céu nunca ficou imundo. Achou-se iniquidade no diabo e seus anjos e eles foram expulsos. Se é que houve alguma purificação do santuário celestial, foi no dia que o diabo e os seus anjos foram expulsos do céu, e não em outra ocasião. A segunda questão disse que iria começar uma obra tipo um juízo. O nome do juízo que eles dizem que iria começar seria um juízo investigativo. O que iria acontecer? Segundo eles, Deus iria pegar aqui os livros e ia folhear, igual eu vou pegar aqui minha Bíblia. Então veja só. Deus ia pegar lá, olhava aqui e tal, e disse assim, peraí, deixa eu olhar a vida aqui do Rodrigo Viana, deixa eu ver aqui. Aí Deus ia pesquisar para saber se os seus pecados poderiam permitir você entrar ou não no céu. Aí Deus terminou o seu juízo, vai lá para o Franciele, aqui aí olharia lá no livro, deixa eu ver aqui se a Franciele pecou, o que ela fez de errado. Deus iria investigar os pecados. Aí iria lá para frente, deixa eu ver o Joceu aqui, deixa eu ver os pecados dele, tá aqui. Deus iria conferir nesse livro os pecados, ia investigar para ver se o peso da balança dos seus pecados permitiria você entrar ou não no reino dos céus. Eu pergunto, existe crença mais absurda do que essa? Irmã Maria de Jesus, seja muito bem-vinda, serva do Senhor Jesus, à nossa transmissão. Então, é uma crença absurda, até referir a gente especular. Imagina, isso joga
duro e pesado, assim, bate frontalmente contra a onisciência de Deus. Deus tendo que examinar alguma coisa para saber se seu fulano, seu ciclano, seu Deltrano, se o pastor Francisco, deixa eu olhar se o pecado aqui do pastor Francisco está aqui, deixa eu ver se dá para ele entrar no céu com esse tanto de pecado. Mas meu Pai eterno do céu, Deus não vai fazer um trabalho de criança. Deus não vai fazer um trabalho que eu tenho que fazer pela minha incapacidade de saber todas as coisas. Deus sabe de tudo. Então a ideia de um juiz de investigação, de acordo com as escrituras, não fazem o menor sentido. E aí, quero agradecer a Kerly Saldanha também por estar com a gente aqui. Um forte abraço, muito obrigado pela sua presença. Meu querido irmão em Cristo, Luiz Braga Filho, seja muito bem-vindo à nossa transmissão. Então, como falávamos, aí eles vão dizer que havia uma espécie de juízo. O juízo era investigativo. E diz que lá ia ser feito um ritual agora para que o santuário celestial fosse purificado. E essa purificação começou em 1844 e ia terminar com o fim da graça. Qual é o momento do fim da graça? É o momento que não mais houver salvação para a humanidade. Deixa eu dizer então para você uma coisa. Segundo a crença do movimento adventista, em 1844 é que Jesus sai do lugar santo no céu e passa para o santo dos santos. Ora, aí é outro ensino pecaminoso e muito complicado. Por quê? Porque esse ensino agora bate frontalmente com a ideia de um Jesus onipresente que disse para nós, antes de ir ao céu, eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus já nos deu garantia de que ele está conosco para sempre. Então eu estou aqui no Brasil, ele está comigo, o meu irmão Dom Beasley, que ainda há pouco estava assistindo aqui com a gente, está lá nos Estados Unidos da América, e ele está vendo essa transmissão, e Deus está com ele lá. Você está... O Luiz aqui está em São Luís, parece-me, não sei, e Deus está com ele lá. Então, cada pessoa que está lá nos seus países, por mais remotos e distantes que estejam, e Deus está com essa pessoa, na pessoa bendita de Jesus. Jesus está dentro de mim, está dentro de todos os leais servos dele, em qualquer parte do planeta. Ele é onipresente. Mas agora, segundo esse dogma apócrifo das Escrituras, é bom que se diga, porque não tem base nas Escrituras, Jesus teria ficado retido no lugar santo no céu até 1844. Em 1844 é que Jesus teria passado para o Santo dos Santos para fazer esse trabalho de purificação. Agora, veja uma coisa séria aí. Gente, já imaginou o lugar santíssimo imundo? Isso é uma contradição demais. O lugar santíssimo está imundo. Já imaginou uma coisa dessa? É muito absurdo. Eu acredito que essas pessoas, na hora que estavam fazendo essas doutrinas, essas coisas aí, não sei, eles não estavam normais, eles não estavam bem, eles não estavam no melhor dia deles. Não podiam estar para criar isso, não. E aí vai surgir agora uma série de complicações. Aí é onde nós temos aqui a versão oficial da doutrina do juízo investigativo, segundo os sabatistas, né, do sétimo dia. E aí vem uma coisa muito séria agora. A denominação já surge em cima de um cavalo de Troia, em cima de uma doutrina apócrifa, que foi profetizado por Irã Edson, foi iniciada por William Miller, Josias alguma coisa foi lá e deu a parte do Josias Leitz, deu a participação dele, e mais tarde nos escritos apócrifos da senhora White, que agora é incorporado como escrito sagrado por esse segmento, vai se engendrar e formar a denominação que traz o advento de Jesus e advoga advento no sétimo dia, né? Como é advogado. E essa já surge em cima de uma doutrina que não tem nenhum versículo da Bíblia. Já tive dialogando algumas vezes com algumas pessoas que fazem parte do movimento que defende essa crença do juízo investigativo, e alguns dizem para mim, mas vê lá o caso de Adão, pastor. Deus chegou lá para Adão e disse, Adão, onde estás? Quando Deus disse para Adão, Adão, onde estás?
Deus estava investigando para saber onde é que Adão estava. Eu digo, não, paciência, pelo amor de Jesus Cristo. Aí é demais. Meu amigo Cássio Alencar, seja muito bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Então disseram, não, ele estava investigando para saber onde é que Adão estava. Não, para brincadeira tem hora. O que Deus estava fazendo ali era dando a oportunidade para Adão denunciar o seu próprio pecado. Para Adão abrir o coração e dizer, Senhor, eu pequei, contra ti fiz o que era mal e me arrependo no pó e na cinza. Então, se você for observar essa questão do juízo investigativo, de acordo com a própria obra, a explicação dessa duração cronológica aí da obra de purificação ministrada por Cristo lá no santuário celestial, que era tipificando ou prefigurando o trabalho sacerdotal da antiga aliança, seria equivalente a um período de um juízo no santuário celestial. E que, segundo ele, seria esse juízo investigativo, ou a purificação do santuário, que é a mesma coisa e se relaciona com o mesmo período. E se a obra de purificação, gente, do santuário se deu no fim dos 2.300 tardes e manhãs, aí vem um outro problema. Este fim, segundo a própria cronologia que eles criaram, seria em 1844. Então, como é que eles diz que é no fim dos 2.300 dias, ou tardes e manhãs, e eles vão dizer que o texto aponta que é para o fim, mas eles vão mostrar que esse foi o início do trabalho. Presta atenção. O início, segundo eles, se deu em 1844, e o fim vai ser com o cessar da graça salvadora de Deus na terra. Então, fica um absurdo. Como declarar que 1844 aponta para o início e não para o fim total da obra de purificação, como o texto apresenta? Então, essa doutrina, desde o seu começo, ela traz uma série de complicações. Ela mostra que a doutrina não tem fundamento nas escrituras, mas nas visões do seu Irã Ed, seu José Letes, do William Miller com a sua teoria e da senhora Ellen White, e não nas escrituras. Segunda questão aqui muito importante, é que seria no final dos 230 tardes e manhãs, das 230 tardes e manhãs. Se era no final que iria acontecer, então por que eles, ao invés de dizer que a purificação acabou em 1844, eles dizem que começou em 22 de outubro de 1844 e vai até o cessar da graça de Deus. Então é tiro no pé por cima de tiro no pé. Isso só vai mostrar a falsa profecia de todos aqueles que disseram que profetizaram isso, e a falsa visão de todos aqueles que disseram que tiveram essa visão de Deus. É importante que você entenda todas essas coisas. E aí eu poderia falar muitas outras coisas com respeito a essa questão do juízo investigativo. Mas o que eu quero dizer é que a doutrina do juízo investigativo, até hoje, ela causa grandes disputas teológicas no seio do próprio movimento que a criou. Porque além de colocar o comprometimento de Cristo diante do Pai, ou o aparecimento, Jesus aparecendo diante do Pai, só em 1844, ainda mantém a ideia de que a consumação plena da terra, ou da obra de Cristo, só vai se dar lá nesse início de 1844. Vai ter início ali. E aí começa esse problema. Essa ideia da consumação da obra de Cristo só no final dos tempos é um absurdo e que não tem apoio nas Escrituras. Hebreus, muito antes de 1844, já estava dizendo que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e ele apresentou-se de uma vez por todas, não foi uma vez lá atrás, outra vez em 1844 e outra no final dos tempos. Não. João já dizia que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus, aliás, em 1 João capítulo 2, versículo 2, se a memória não me falha, vai dizer que Jesus é a propiciação não somente pelos nossos pecados, pecado dos crentes, daqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas do mundo inteiro.
ele é a propiciação pelos pecados. Ele se deu em sacrifício, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que ele, tendo oferecido-se de uma vez por toda um sacrifício eterno, ele não vai apresentar vários sacrifícios. Então essa doutrina do juízo investigativo, ela já tem dividido muito essa denominação. Quero agradecer a Francisca Oliveira aí por estar participando também aqui da nossa transmissão ao vivo. Então essa doutrina, ela tem causado muitos problemas lá. E vai continuar causando. Por quê? Se alguém começar a ler a Bíblia e levar a Bíblia em consideração, não tem como aceitar. E essa questão soteriológica, ou essa questão de salvação, ela possui outros desdobramentos também importantes e que não dá para conciliar com a doutrina bíblica. Pois se a remissão ela está inacabada, segue-se que ninguém pode ter a garantia e nem a certeza da salvação. E como é que a pessoa não vai poder ter a certeza da salvação? Se crê nas Escrituras, se crê na palavra de Deus, a salvação é certa. A Bíblia diz que com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está lá declarado. Francinalva Rego, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. A palavra de Deus, se confessar a Jesus como Senhor, em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A Bíblia Sagrada diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia Sagrada vai dizer que as palavras da cruz são loucuras para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então as Escrituras é o poder de Deus. E está lá, e o texto vai dizer, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, que temos certeza da salvação por Jesus Cristo. Então, não dá para se manter a crença nos escritos da senhora White, nos escritos do Irã Edson, não dá. Não dá para manter as crenças nessa doutrina apócrifa, que não tem o menor sentido de acordo com as Escrituras Sagradas. Eu poderia ler, inclusive, até algumas obras de pessoas da própria denominação que vai discordar e vai dizer que isso chega a ser até um ensino ofensivo ao próprio Deus. E isso o historiador George Knighton, ele falou sobre isso. E, de fato, é muito ofensivo. Quero agradecer meu querido pastor Júnior Gêmeo Araújo, que está também nos acompanhando, muito obrigado pela transmissão. Então, esse ensino do juízo investigativo, como nós já falamos, ele tem base e fundamentação, assim como a questão da assunção, a ascensão, melhor dizendo, de Maria ao céu, que se dá tão somente através dos documentos canônicos ou dos documentos inventados, confabulados, confeccionados nos concílios de Roma. A mesma coisa. A diferença é que Roma inventou a ascensão de Maria e criou um lugarzinho ao lado do trono de Deus, e William Miller, junto com o Irã Edson, a senhora Ellen White, criaram, através dos seus... Como é que eu vou usar? Que expressão eu uso aqui? Através das suas concordâncias, através das suas artimanhas, criaram também um dogma que foi o do juízo investigativo. Na mesma forma, a mesma base de criação da ascensão de Maria é a mesma base da criação do juízo investigativo. Tudo em pensamentos humanos, desprezando todo o conselho de Deus. Gente boa, o nosso vídeo pode ficar muito extenso e não é a minha vontade, nem o meu propósito, deixar esse vídeo ficar muito extenso. Então, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e dizer que a gente volta em uma outra oportunidade ainda trabalhando esse tema. Mas para amanhã eu pretendo trabalhar um outro assunto, certinho? Deus abençoe a todos vocês, tenham todos uma excelente noite em nome de Jesus. Quero agradecer aí a Cláudia Costa por estar também nos acompanhando. Uma boa noite a todos vocês
na graça e na paz de Jesus, o nosso Senhor.